forma, antes de encaminhar para qualquer publicação, qualquer coisa, elas vão enviar para vocês o caso, fazer uma última revisão e dar ok, ó, pode Perfeito. divulgar essas informações, né? Tá bom? Tá bom, fiquem à vontade, Eu tá? vou deixá-las, então, fazendo as perguntas, né? E aí, meninas, se precisar, eu vou interferindo aqui, mas podem conduzir a entrevista com a Juliana. Tá certo. Então, Juliana, na verdade, a gente vai fazer uma entrevista semi-estruturada, né? Uma forma de bate-papo contigo. Então, assim, para a gente conhecer um pouquinho mais do histórico, tanto seu, né, como o da Maria Brasileira e a trajetória, então, da Maria Brasileira. A nossa primeira pergunta, na verdade, ela tem mais a ver com a tua formação e trajetória profissional antes da Maria Brasileira, né? A gente gostaria que tu comentasse conosco um pouquinho sobre essa tua experiência anterior à entrada da Maria Brasileira. Perfeito, vamos lá. Eu venho de uma família muito simples, né? Minha mãe sempre foi dona de casa e meu pai teve uma transportadora, foi caminhoneiro, depois ele teve uma transportadora. Eu me formei, eu fiz magistério na época que existia o magistério, então era a única possibilidade que eu tinha, porque eu vim de São Paulo, sou nascida em São Paulo, natural de São Paulo, nós nos mudamos para Santa Salete. É um dos menores municípios do Brasil hoje, deve ter 1.000 habitantes mais ou menos. E meu pai vendeu a transportadora, comprou um sítio lá e a gente se enfiou, né, em Santa Salete. E ali eu cresci. Eu mudei para lá com 5 anos e eu cresci ali. Não tinha muitas possibilidades de fazer ensino superior, nada do tipo, porque não tinha nada muito próximo, né? Então eu morei no sítio até os 14 anos, fiz todo o estudei sempre em escola pública, e aparecia a oportunidade de você fazer um curso técnico em agronomia, por exemplo, né, agronegócio, ou fazer magistério. Então, como a gente não tinha muitas possibilidades naquela época, eu optei em fazer o magistério. Dentro do magistério, já no espírito de magistério, eu comecei a fazer letras. Então, eu sou formada em letras. Eu nunca trabalhei com administração em si, coisas do tipo. Na minha infância, isso não era algo que mexia com o meu emocional, assim, não era algo que trazia, né, que eu tinha essa vontade, não. Então, eu fui, na verdade, do jeito que a vida acabou me levando, com as oportunidades que eu tinha naquele momento, né? Depois eu me casei, acabei me formando em letras, nunca lecionei. Eu gostava da área, sempre gostei da área de me comunicar, assim, mas eu nunca acabei assim, não vou fazer isso nesse momento. E aí chegou o empreendedorismo na minha vida, porque aí o meu irmão, ele veio do Mato Grosso com a ideia de montar uma empresa aqui em São Paulo para ficar mais perto da minha família, meu irmão mais velho, ele é 20 anos mais velho do que eu, e aí a gente pensou numa ideia de montar uma empresa de reparo de vidros de carro. E ele chegou com a ideia, querendo a sociedade, passar essa sociedade para o meu irmão gêmeo, que eu tenho um irmão gêmeo comigo. E o meu irmão gêmeo, na época, não topou e eu acabei topando. Eu falei: olha, se você não tiver um outro sócio, uma outra possibilidade, eu tenho intenção de entrar na sociedade com você. Só que para montar lá naquele fim de mundo, impossível. Então, quem a gente pensou? A gente pensou em São José do Rio Preto. Então, nós viemos para cá, eu conheci muito pouco o Rio Preto, sempre foi o polo regional de medicina aqui, e aí a gente começou a correr aqui a ideia, porque o meu irmão foi um exemplo para mim na minha cabeça de empreendedor. Fora o meu pai, que a vida inteira foi autônomo e trabalhou como empresário, né? De nada muito grande, mas ele era um empresário. O meu irmão sempre foi aquele que passou no concurso da Caixa Econômica Federal, foi para a Serra Pelada e passou no concurso dentro da Caixa, com 2 vagas a nível Brasil. Ele passou nesse concurso, largou tudo para ser empresário. Ele não conseguia se identificar no outro meio. Então, ele sempre foi um exemplo que eu falava: nossa, ou ele é muito louco, né? Mas muitas coisas ele deu muito certo, ele sempre arriscou demais, eu sempre admirei isso nele, né? Enquanto pessoa. E aí, quando ele trouxe essa ideia, eu falei: sabe de uma coisa? Eu também. Porque eu já estava casada, o meu marido estava se formando em direito, e a gente acabou vindo para cá e acabei trazendo minha família inteira nesse bolo todo, porque veio minha mãe, veio, né, todas as pessoas, meu pai já tinha falecido nessa época. E aí eu acabei montando essa pequena empresa com ele aqui, que inclusive eu passo todo dia na frente do primeiro ponto que a gente teve aqui, que era um posto de gasolina aqui pertinho da Maria.
e era um boxzinho de 20 metros quadrados. Então, cabia um carro ali, então a gente fazia reparo em vidros de para-brisas de carro. Era algo novo aqui em Rio Preto, então eu fui fazer um curso em São Paulo. Comecei a me desenvolver nesse meio, né? E a gente ficou fazendo isso durante bastante tempo, a empresa criou corpo, a gente acabou aumentando essa empresa. Hoje, meu irmão continua na empresa aqui, é uma empresa grande, bem reconhecida aqui, já tem mais de 20 anos aqui em Rio Preto, né? Mais de 30 anos quase. E eu acabei saindo da sociedade. Eu tive uma filha pequena, né? Depois eu acabei tendo uma menina, que hoje está com 21 anos. Acabei me separando do meu marido. E eu saí da sociedade, só que eu fiquei trabalhando com ele um tempo, né? Lá com meu irmão ainda como seletista. E aí tudo virou na minha vida, né? Eu acabei me separando, passei por uma dificuldade financeira muito intensa, fui morar na casa de um amigo meu. Então foi um momento bastante delicado, porque eu queria muito sair de um casamento muito abusivo, muito ruim, então eu larguei tudo lá, saí com a minha filha e com uma televisão. Eu falo isso para todo mundo, que é verdade, né? E acabei morando com esse amigo, as coisas começaram a se estruturar e eu arrumei um serviço noturno. Nesse período eu precisava, o meu irmão, coitado, ele me arrumou um dinheiro para eu pagar a entrada de um apartamentozinho da MRV aqui, para eu mudar, e eu queria pagar ele. Então, o intuito como eu cheguei na Maria Brasileira, como eu estou aqui hoje, foi porque eu precisava eu acabei arrumando 2 trabalhos nesse período. Eu trabalhava à noite, eu arrumei um serviço numa pizzaria à noite, então eu trabalhava todos os dias da semana, de segunda só feriado, tinha uma folga por semana, e eu cheguei na Maria procurando um serviço, que eu precisava de um outro emprego para complementar minha renda e para pagar meu irmão de dia. Então, quando eu cheguei na Maria Brasileira, eles estavam precisando. Eu ia pegar qualquer coisa, tá, gente? Nessa época, são épocas que todo mundo passa na vida. Eu estava precisando viver, eu precisava, né, conseguir dar conta dos meus gastos. Então, foi um período bastante difícil, mas que me fez a pessoa que eu sou hoje. Então, eu cheguei na Maria, estava tendo um processo seletivo para vendedor de franquias, consultor de franquias, né? Eu não era do mercado de franchise, eu conhecia um pouquinho de mercado de franchise, mas eu não tinha nenhum tipo de experiência. E eu cheguei para essa vaga de recepcionista que eu tinha visto no jornal, e o João, a Fernanda conhece o João Pedro, ele acabou falando para mim: Ju, você tem muita fluência verbal, a gente está com uma recepcionista, eu já contratei, mas tem uma vaga para consultor de expansão. A franquia tinha 2 unidades na época, a franqueadora. Estava começando, a gente estava engatinhando, era mato, né? E aí eu acabei fazendo um processo seletivo tinha umas 40 pessoas mais ou menos, e eu competi, entre aspas, com 40 pessoas que tinham pós-graduação, que eram formadas em administração. A gente fica meio assim, né? Poxa, eu não sei se eu tenho perfil para isso, se eu sou a pessoa adequada para isso, porque eu estou competindo com gente muito boa desse mercado aqui, mas eu não tinha nada para perder. Falei, sabe de uma coisa, é aqui mesmo que eu vou agarrar aqui, Deus vai me abençoar, que eu estou dentro, né? E entrei nesse processo. Para não enrolar muito, eu acabei passando esse processo, foi passando, eu fui ficando, quando eu vi tinha 4, de 40 ficou 4 e eu estava no meio. E aí foi quando, de fato, eu conheci Felipe, Eduardo e o outro sócio, que na época era o Carlos Alexandre, 3 pessoas maravilhosas, e a gente acabou tendo que vender o Maria Brasileira, que era um projeto até então embrionário, para os diretores, e eles acabaram me escolhendo. Então eu falo que eu fui escolhida por Maria, minha vida começou nessa empresa, porque na verdade foi uma escolha. Eles tinham tanta gente para escolher, eu acabei ficando ali. Então eu acho que tudo bem que eu acho que o negócio de vocês não tem a ver com questões espirituais, mas o meu negócio, eu sou muito crente em Deus, em Jesus, aquilo norteou o meu caminho e era ali para eu estar naquele momento, né? E eu comecei com Maria Brasileira tendo outro emprego, então eu fiquei 1 ano trabalhando de dia e trabalhando à noite, trabalhando de dia, trabalhando à noite, consegui pagar o meu irmão. E logo no primeiro mês eu percebi que a empresa como um todo, ela estava... Eu tinha potencial ali dentro, porque eu me dei muito bem logo no primeiro mês. Então, no primeiro mês eu consegui vender 4 franquias, logo depois do treinamento, depois eu vendi 6, depois eu vendia 10, eu sempre bati metas no departamento, sempre fui a melhor vendedora, não estou me gabando que não, tá? Mas isso foi uma realidade que aconteceu ali na época. E eu percebi que esse aqui era o meu negócio, que eu acreditava nas pessoas que faziam parte desse projeto, eram pessoas que eu percebi que os valores estavam muito ligados nos meus valores, porque senão eu não conseguiria, eu acho que eu nunca conseguiria trabalhar numa empresa que eu não me identificasse como
com os valores, com a cultura, né? Então, eu sempre tive essa dificuldade, porque eu sou meio crítica em muitas coisas. E aí começou a minha trajetória com Maria Brasileira a partir de aí. Eu tive também meu marido na época, a gente comprou uma loja de açaí, mas foi períodos muito curtos de empreendedorismo, foram 2, 3, 4 meses que a gente acabou ficando nisso. Então, não sei se isso seria tão assim pertinente. E aí, Uhum. eu Maria, e vocês podem me interromper, tá, Fer? Vai me perguntar o que às vezes é mais importante para vocês. E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho na consultoria de venda de franquias, fiquei 3 anos ali. Na época eu tinha um gestor, que era o André, que era o gerente do departamento de expansão, e o André foi empreender. E o brasileiro empreende, né? E a gente vai aprender e foi abrindo as vagas, e eu acabei, naturalmente, assumindo este posto. Então o Felipe falou: Ju, a partir de tal mês você vai assumir a gerência do departamento, porque eu conhecia todos os franqueados, conheço todos os franqueados por nome, eu tenho relação afetiva com todos os franqueados, e foi a coisa mais natural, né? Só que aí eu tive que me preparar. Eu não estava preparada para um cargo de gestão, nunca tinha tido um treinamento nesta área, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer cursos de venda, cursos de Excel mais avançado, de PowerPoint, coisas que pode ser muito básica para algumas pessoas, mas eu não precisava daquilo até então. A gente não se sacode, né? Então, quando a gente vira de fato, se precisa ver aquela necessidade, a gente, né, tem que, quando a água bate na bunda, ó, a gente aprendeu a nadar. Então, eu fiz vários cursos, vários treinamentos, treinamento de liderança. Então, essa empresa, ela me deu uma base para me tornar profissional, assim que eu assumi o departamento, a gerência do departamento de expansão, com essa responsabilidade de aumentar e de forma muito sólida a rede como um todo, né? Então, hoje sou eu no departamento, eu ainda sou responsável pelas vendas, por todas as renovações da rede, e eu tenho 2 pessoas no meu departamento só. Então, o nosso departamento de expansão ele sempre foi muito pequeno, né? A gente cresce rápido, mas a gente não tem aquele caráter expansionista, vou vender a todo custo, de qualquer maneira. Claro que a gente erra em alguns perfis, isso é uma coisa comum dentro do franchising também. E depois também que eu assumi, a gente acabou batendo todas as metas e da franqueadora, né, na questão estratégica, quantas franquias eu precisava crescer naquele ano, quantas franquias a gente precisava renovar. Então, eu assumi esse lado e eu me entreguei. Né? Eu falo que eu me doei para essa empresa, eu tenho meu suor, meu amor, então eu sempre vendi Maria Brasileira. Em todas as feiras que eu fui, né, as pessoas falam: Ju, mas você é dona da rede? Porque você tem um olhar de dona. O jeito que você fala é de uma pessoa que ama essa empresa e parece que você é uma das donas, né? E aí, por conta de tudo isso, Fer, de toda essa trajetória mesmo, né, e dessa performance, porque tem a ver, ninguém fica numa rede porque é boazinha, né? Eu tenho uma performance bastante alta mesmo, e dessa relação de amizade, de confiança, né, de respeito, eu acabei me tornando sócia, eu fui convidada, então eu virei empreendedora, virei empresária, sem estar buscando por isso necessariamente, né? Depois desse prazo todo, de 8 anos de rede, o Felipe e o Eduardo me deram um percentual da empresa, de uma empresa que já estava sólida, que tinha mais de 450 unidades, um faturamento de milhões, né? E eles me deram um percentual para que eu me mantivesse, para que eu conseguisse passar e transmitir essa cultura para outras pessoas que estão chegando, né? Então foi assim que eu cheguei e estou aqui até hoje, dessa maneira, tá? Legal. Ju, acho que é interessante para a gente poder registrar a questão das datas, né? O ano, pelo menos, que você entrou, que você assumiu a gerência da expansão e que no ano que você se tornou sócia. Tá, eu entrei na Maria Brasileira em agosto de 2013. Então foi quando eu fiz o primeiro treinamento gerencial. Eu fiz o treinamento gerencial junto com os franqueados e assumi Uhum. dia 20 de agosto de 2013. Eu assumi, de fato, a gerência 4 anos depois, 4 anos e pouco depois, mas eu consigo pegar essa data e te passar depois certinho. Se você Pode ser o ano também, né? Acho que já é Isso, suficiente. foi Uhum. 4 anos depois, foi aproximadamente em 2017, Uhum. 2017, 2018. E final de 2021, que eu fui convidada a me tornar sócia, Uhum. 2020, janeiro de 2021, na verdade, foi quando estava
o boom da pandemia, né? Foi uma situação bastante complicada para todos nós aí. Então, foi início de 2021. Mas eu posso depois pegar isso certinho, porque vai passando tanto tempo e a gente vai. Eu lembro da data do Sim. treinamento, porque aquilo foi muito marcante para mim. Eu tenho meu dólar até hoje do treinamento gerencial. Mas as outras vai passando, o tempo passa rápido demais, né? Mas eu pego depois em detalhe se você precisar a data, tá? Certo. E dentro da tua atuação, então, antes da sociedade, né, quando você era funcionária, e hoje, o que que ela teve de modificação no teu dia a dia, digamos, nas tuas funções, né, dentro da empresa? Mudou bastante coisa. Então, muitas coisas que eu fazia só quando eu era vendedora, consultora, era só venda. Então, chegava os leads, eu trabalhava aqueles contatos, fazia venda, esclarecia dúvidas, fazia videoconferência. Essa era a minha função. Quando eu assumi a gerência, além deste trabalho que eu continuei fazendo, porque os nossos leads eles chegam de forma rotativa no departamento. E eu nunca quis abrir mão da venda. Não por questão financeira, mas porque eu preciso, para eu cobrar uma consultora, ou quando ela fala para mim, não, já, mas só está vindo lead ruim, eu não estou vendendo porque o lead é ruim, está chegando. Eu sei, eu tenho parâmetro palpável para falar, olha, não é assim, eu recebo o mesmo lead que você. Então, eu sempre quis ficar muito, muito dentro dessa operação, porque a minha questão emocional, ela está ligada à venda. Eu gosto do que eu faço, isso é o que me dá mais prazer. Na gerência, eu assumi um monte de outra função, Fer. Então, eu peguei toda a questão de pesquisas, era eu que tinha que fazer, selo de excelências, pesquisa da PEGNI, toda aquela parte de pesquisa, que são coisas muito detalhadas, sempre foi da minha responsabilidade. Entrevistas para falar de crescimento da rede. Então, a assessoria de imprensa me abusava muito de mim, porque eu tinha que trabalhar muito, falando muito sobre a questão de números. Todas as feiras, então, toda a organização de feira ficou por minha responsabilidade. Questão de números e indicadores. Hoje eu trago meu departamento, então se você pergunta para mim hoje número de repasses, número de crescimento de uma coisa para outra, todos os números eu tenho total controle desse departamento. Então, coisas que eu também não tinha, era uma outra obrigação, não era coisa que não existia. Então, hoje eu ainda fico com todas essas coisas da gestão, ainda está sobre minha responsabilidade, com exceção das pesquisas que eu deleguei para o departamento operacional. E hoje ainda eu tenho reuniões de comitê, eu tenho reuniões direto com sócios para questões mais estratégicas, né? Então eu tenho outras funções ainda. Então eu falo que a gente vai acumulando funções. Você está achando que você vai ficar mais tranquilo? Não, só que não, né? Mas eu ainda estou envolta aqui na venda, nas renovações, né? Eu participo de todos esses processos muito, muito próximos do franqueado ainda. Uhum. E você comentou ali no início, né, que quando você entrou tinham duas unidades da Maria Brasileira, né? Como é que foi essa estratégia para implementar esses serviços, a venda dos serviços, a venda da franquia? Como é que que estratégia que a Maria Brasileira tinha naquele momento, o que ela tem de estratégia para fazer a venda desses serviços? No início, Fer, é tudo aquela dificuldade, porque veja bem, eu vou ter que passar e vender algo para alguém quando você está muito no início. Pessoas têm que acreditar num projeto, num sonho, que é um sonho meu, é um sonho de outras pessoas, porque não tem nada muito palpável. Então, o tipo de venda e a estratégia de fato é completamente diferente do que existe hoje. Primeiro, que não existia rede social, não existia nem o WhatsApp naquela época. Então, o nosso processo ele era muito offline. Então, quais foram as estratégias que nós desenvolvemos naquela ocasião? Focar em revistas, né, pequenas empresas, grandes negócios. Fizemos alguns merchans no Ratinho, que na época ele bombava, né, no SBT e tal. Então, foi uma estratégia de marketing mais televisivo e telefone. Então, chegava os leads para todos, nós tínhamos que ligar, se apresentar. Era uma dinâmica completamente diferente. Era naquela época que a gente tinha que saber de que chip que era a operadora do cara. Eu tinha que colocar aqui, deixa eu ver que se é TIM, para eu ligar do TIM para ele. Sabe essas coisas assim? Gente, só quem passa é que sabe. Eu falo isso para minha menina, ela não tem nem ideia do que é isso. Uhum. Não sei a idade de vocês, mas muitas a gente já passou por isso, né? Isso. Então, era uma venda muito mais offline. Então, a gente tinha essa necessidade de um convencimento diferente. Então, nós participávamos praticamente de
4, 5, 6 feiras por ano. Então, era muita feira, então foi uma época de muito desgaste. Hoje eu só participo da BF Expo de São Paulo. Eu já não participo mais porque eu já estou com o Brasil tomado de Maria Brasileira, né? Mas na época, menina, a gente fala que a gente atira para todo lado. Não, a gente precisa mesmo, a gente precisa ser visto, né? Então foi um trabalho muito de formiguinha, um trabalho muito difícil, porque a gente estava começando uma rede e começando com pouco dinheiro, Fernanda, pouco dinheiro. Ninguém começa. O Felipe não veio de uma família rica, o Eduardo não veio de uma família rica, existiam sonhos ali envolvidos nesse projeto, então cada um juntou um tantinho ali, era como se tivesse que dar certo, né? Então, acreditando em um sonho, porque eles vinham de uma outra rede e eles conheciam um pouquinho de prestação de serviço, né? Então, eles achavam que esse mercado era um mercado para se desbravar, que até então era um mercado muito embrionário no Brasil ainda, né? A profissionalização do mercado de limpeza, que até então era gigantesco o mercado, só que não tinha uma empresa que profissionalizasse esse mercado. Então foi difícil. Eu digo que todo início, que não é só Maria Brasileira, todo mundo que empreende no início empreende de forma difícil. Então foi dessa maneira que a gente começou, com estratégias mais voltadas no offline mesmo, né? E tendo também, Fernando, o auxílio de franqueados que estavam na rede. Por incrível que pareça, eu tive pessoas, e tenho ainda pessoas que estão na rede desde muito, muito tempo, que sempre acreditaram na marca, que entendiam a dificuldade de você estar iniciando um processo. Então, quando você inicia alguma coisa, tudo ainda é muito embrionário. Então, elas tiveram a possibilidade de crescer conosco, de trazer dificuldade. Vamos tentar fazer assim. Então, sempre fomos muito coesos, muito, muito unidos nesse sentido. Então, a empresa começou assim, entendeu? Uhum, não, bacana. E ao longo da história da Maria Brasileira, né, desses 10 anos, quais foram os principais desafios aí que você pode elencar para nós e como é que vocês fizeram para superar eles, né? Então, se você puder nos relatar. Tá, vamos lá. Eu falo que depende da fase, né? São fases. No início, a grande dificuldade foi essa questão de ser reconhecido, de começar a plantar uma semente ali dentro do franchising, de fazer um bom trabalho. É uma fase embrionária, é a grande dificuldade que todo mundo tem, né, neste mercado. Uhum, Então, de ter pouco capital para investimento, né? Então, essa é uma fase inicial. Depois que o negócio começou a caminhar, nós começamos a fazer venda de franquias, começamos a aumentar o nosso time, porque chegou o um momento que você não consegue ficar do tamanho que você estava. Antes eu tinha 2, 3, 6 operações. De repente a gente se viu com 30, com 40, com 50. Aí a gente começou com uma outra dificuldade, que era encontrar gente para trabalhar. E era outra grande dificuldade, acho que todo mundo tem, a retenção desses talentos. Pessoas que estão ali. Como eu retenho pessoas boas nessa empresa para fazer com que essa empresa cresça, né? E cresça de forma sustentável, que cresça de forma sólida, né? Então, esse foi uma virada difícil, eu acredito, porque cresceu muito rápido e a gente precisou acompanhar esse crescimento, né? Então, a gente precisou contratar muita gente. Então, de repente, a gente estava em 6, de repente, a gente estava em 12, de repente, a gente estava em 20, e nunca tivemos muita rotatividade na franqueadora, né? Nós temos pessoas que estão aqui há 10 anos, como eu, tenho outras pessoas que estão aqui há mais de 10 anos, que o Felipe e o Eduardo sempre falam, Ju, essa aqui é a coluna cervical da empresa. São os polos ali que acabam organizando os demais departamentos, né? Mas foi um susto quando a gente viu que a gente tinha, que os investimentos começaram a aumentar, porque aí você começa a crescer e ter um patamar diferente. Então, investimentos começaram a aumentar muito, a questão da automatização, porque aí você começou a entrar já no mercado já mais digital, porque aí começou a aparecer o WhatsApp, começou a aparecer outras ferramentas e redes sociais que não existiam até então. Então, você tinha que aumentar o seu time para entender daquela ferramenta, entender daquele negócio. E eu não sei fazer, eu tenho que contratar alguém que sabe fazer, porque não adianta, eu não vou dar conta de tudo. Então, eu acredito que tenha sido essa dificuldade, que é a dor do crescimento, que toda empresa tem também, para equacionar, né, as receitas, as despesas,
esse pessoal que está entrando, reter esses talentos, como eu retenho essa pessoa, que essa pessoa não pode sair da empresa, eu preciso manter ela aqui, porque ela faz um diferencial muito importante. E depois dessa solidez toda, a pandemia foi algo que assustou demais, né? Assustou porque atrás desse guarda-chuva, embaixo desse guarda-chuva, nós tínhamos 368 pessoas que são franqueados e aquilo foi apavorante, né? Porque a gente achava que ia demorar 15 dias, que ia demorar 20 dias. Graças a Deus, nós estávamos no mercado ainda que era um mercado essencial, então muitas unidades ainda continuaram se mantendo, e a gente, com todos esses custos aqui, então foi feito alguns escalonamentos, algumas organizações referentes aos royalties, para ajudar o franqueado que estava lá, então a gente tentou ficar muito junto, da rede, um apoiando o outro, e isso foi 2 anos, praticamente, né? Nessa luta, e a gente cresceu mesmo assim, foram anos de crescimento da franqueadora, mas foram anos assustadores, né? Mas eu acredito que seja Uhum. mais ou menos isso, Fer. Ok. E vocês utilizam alguma ferramenta? Vocês trabalham um planejamento estratégico dentro da empresa, entre os sócios, entre a equipe? Poderia nos contar assim, como é que funciona essa questão do planejamento estratégico? Como é que vocês desenvolvem? Se existe essa ferramenta? Se ela é importante para vocês? Fer, ela é importantíssima. Isso foi implementado, na verdade, há poucos anos, não é desde sempre, tá? Eu falo que antigamente nós fazíamos as coisas muito de forma muito natural, né? A gente não tinha total controle dos números. Até que a gente começou a fazer uns cursos, nós fomos num curso em Florianópolis e caiu muito a nossa ficha quando a gente foi fazer uns cursos de gestão e falou sobre indicadores, sobre essa necessidade de controle total, né? Então, nós começamos a criar, de fato, departamentos para isso. Hoje eu tenho um departamento de BI aqui, que cria todo, eu tenho informações de todas, de faturamentos da rede, da maior dificuldade de como funciona a questão da retenção, de coisas que nós não tínhamos até então. Então, nós começamos a montar e organizar uma estratégia de controle total, né, desses números para que a gente consiga tomar decisões mais acertadas. Porque sem indicador, porque eu acho isso, eu acho, não vira nada para o nosso negócio. Porque a minha percepção é uma, às vezes a sua vai ser outra, e da outra pessoa vai ser outra. Então, se eu não tenho números que mostram que aquilo ali é real, a gente fica muito no escuro, a gente fica no achômetro. Uma empresa desse tamanho não podia viver em achômetro, de forma intuitiva, passou a fase da intuição. A gente precisava colocar coisas muito práticas nisso. Então, hoje eu tenho um departamento interno que só cuida disso, de estratégias, de números, de indicadores, e nós nos reunimos a cada fim de trimestre para fazer a discussão desses números, né? Dessas projeções. Então, existem projeções feitas a cada nós organizamos a cada um ano, mas nós já temos projeções feitas a cada 2 anos, para 2024. Se seguir essa projeção, como que vai estar, como que eu tenho que fazer uma estratégia aqui para venda ou para repasse, para que eu consiga ter X número de unidades, para que a gente consiga ter X número de faturamento, para que eu consiga ter na rede X número de retenção, como que eu posso fazer para o meu franqueado fature mais? Então, começa a se mudar e se organizar a questão da consultoria, de estratégias de consultoria, para que a gente tenha números mais sólidos dentro dessa consultoria. Então, isso começou de uns 4 anos para cá, aproximadamente, de forma muito forte. Então, eu falo que isso aí desgasta a gente, porque chega a cada 3 meses a gente se reúne, 2, 3 dias de reunião com toda a liderança. Então, eu falo que todas as tomadas de decisão, ainda hoje nós estamos com quase 60 funcionários internos, né? São 54 no time interno, fora as empresas que são terceirizadas. Ainda continua uma tomada de decisão muito horizontal. Então, não é Felipe, não é Eduardo, não é Juliana, não é que decide necessariamente. Hoje eu tenho todo um comitê de liderança e todo mundo é muito ouvido, porque às vezes a minha percepção de uma determinada coisa não é do outro, então nós fazemos essas reuniões de forma muito constante para aprimorar aquele departamento, aquela implantação, aquele processo, para fazer com que a rede fique sempre mais coesa. Isso é desgastante, né? Então, qualquer tomada de decisão ela acontece de forma horizontal aqui ainda. Tudo passa por todos os líderes até que a gente chegue no consenso
de maioria, né, para tomar uma decisão mais específica de uma mudança de uma ferramenta. Por exemplo, nós mudamos a Extranet para Sults. Então, esse tipo de mudança, que são mudanças que afetam diretamente o franqueado, e às vezes tem dor nesse processo, na verdade, tem várias dores nesse processo, né? Ou quando eu vou mudar um sistema para outro sistema, ou quando a gente vai mudar uma estratégia de consultoria, convenção, tudo isso a gente se reúne e define juntos, né? Então, eu acho que é o que tem de mais forte na nossa rede ainda, que é essa cultura de um pelo outro, de um pensar no outro, de um enxergar o lado do outro, para que a gente consiga chegar num denominador comum que seja mais razoável para a empresa, para a Maria Brasileira, para os franqueados. Então, o meu interesse hoje ele deixa de existir em prol de uma rede, do bem-estar de uma rede, né? Então, a gente pensa dessa maneira. Então, se não for bom para a Maria, nós vamos declinar, nós vamos fazer outra coisa. Não adianta ser bom só para mim, ou só para o Felipe, ou só para o Eduardo, entendeu? Entendi. Nesses 10 anos de história, né, da Maria Brasileira, o que que você... Eu sei que você já comentou algumas coisas, né, dessa questão, inclusive da tomada de decisão, enfim, mas o que que você considera fator preponderante para o sucesso, né, que a empresa teve no decorrer desses 10 anos? Eu acredito, Fer, que seja o ponto-chave para mim está ligado à cultura mesmo. O que faz o sucesso da Maria Brasileira hoje são as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Não só a diretoria, os colaboradores internos, mas todo franqueado que entendeu um propósito de uma rede. Porque senão fica muito vazio. Um projeto, uma empresa, na minha visão, sem propósito, é uma empresa que ela não tem um alicerce muito, muito denso, né? Então, nossa empresa ela foi pautada em valores muito, muito importantes. E eu acredito que esse tenha sido, e é ainda hoje, é o maior ativo, não é um ativo que eu venda, mas é o maior ativo, a coisa mais valiosa para a nossa rede hoje, essa rede que a gente, né, fez de pessoas do bem, de pessoas que têm o mesmo propósito, que possuem os mesmos valores. Isso não tem preço, isso a gente não consegue computar em valor monetário, né? Então, eu acredito que é isso. Por isso que quando qualquer pessoa que entre na rede, ela passa por um trabalho, né, que eu desenvolvo junto, o Felipe desenvolve, o Kleber do Recursos Humanos, para que a gente passe, demora 8 meses esse processo, para que ela entenda os valores e a cultura da empresa, porque senão ela não vai dar certo aqui. E assim acontece com o franqueado também, tá, Fernanda? Pessoas que entram na rede e chega um momento e parece que aquela pessoa destoa, ela não vai. É impressionante, parece que entra num mundo que chega um tempinho, aquela pessoa vai pedir para sair porque ela não combina com o nosso modelo de negócio, com o nosso jeito de pensar. E internamente também. A pessoa entra, ela vai ficar um período, ela não dá conta de ficar ali. Ela se sente incomodada porque o nosso jeito é só nosso. Eu falo que é uma coisa muito forte que nós criamos mesmo, de cultura, de auxílio, de entendimento, de engajamento. Então, nós temos isso muito forte e isso é sentido fora de Maria Brasileira, né? As pessoas enxergam isso quando a gente vai para qualquer evento, para qualquer lugar, as pessoas falam, cara, vocês são diferentes. É impressionante como as pessoas da sua empresa são diferentes. E é engraçado como eu falo que a gente acaba se ligando com pessoas que têm os mesmos valores, né? Principalmente no mercado de franquias, né? Então, eu acredito que esse foi o maior fator. O fator preponderante foi esses valores e essa cultura muito sólida. Juliana, você falou ali de um trabalho de 8 meses que é feito, né, no sentido de identificar se tem esse match, né, esse fit cultural, e também de preparação dessas pessoas para elas entenderem o que é a Maria Brasileira. Você poderia detalhar um pouco mais o que vocês fazem nesses 8 meses? Nós fazemos encontros pontuais. Então, a pessoa entrou, primeiro ponto, antes dela entrar de fato na rede, na Maria Brasileira, ela já recebe todo aquele aparato do que é Maria Brasileira, de como que é o comportamento que a gente espera. Não é só estatuto, que tem o estatuto do não sei o que, ninguém lê isso, tá? Isso, na verdade, a gente fala que é a vivência diária, né? Então, depois que essa pessoa entra,
aí se integra, tem uma pessoa aqui que é um padrinho, uma madrinha, uma pessoa que fica responsável por ela, muito próximo dela. Geralmente já tem um cargo de liderança, uma pessoa que a gente já entende que ela tem uma cultura da rede. Então, nós escolhemos uma pessoa para ficar com ela direto. Então, ela senta do lado dessa pessoa, ela é apresentada para todos os integrantes da Maria Brasileira. Depois existe uma reunião, que existe um dia inteiro, na verdade, onde nós passamos um pouco dessa cultura. Então, é feito um café da manhã, um café da tarde, nós nos reunimos para passar o que para a Maria Brasileira é essencial. Então, o Felipe faz a pauta dele, o Eduardo faz a pauta dele, o Kleber faz a pauta dele, e eu faço a minha pauta também. Então, nós passamos um pouco dessa história, dessa trajetória de Maria, do que é aceitável para a nossa rede, do que não é aceitável. E depois disso, existe, a cada 1 mês, 2 meses, essa questão de desempenho. Quem faz isso é o Recursos Humanos, tá? E ele vai acompanhando isso. Então, tem as pesquisas que é feita com esse colaborador, as reuniões que são feitas, né, de feedback, porque nós passamos um feedback muito claro, né? Aí passa o período de experiência, a pessoa já é efetivada, e ali a gente consegue desenvolvendo e mostrando para ele essa questão da cultura da Maria. E por incrível que pareça, Sayonara, tem pessoas que nesse processo elas percebem que não vão dar certo, né? Então, às vezes a gente gasta muita energia com um profissional que às vezes a gente vai recrutar e ele mesmo já vê, não, acho que não é o tipo, acho que eu não vou me adequar aqui. Eu tenho um outro tipo de pensamento, não é meu tipo, né? Então, isso ajuda também os nossos departamentos a não ficar perdendo tempo com pessoas que não vão ficar, né? Ou que estão em busca de outras coisas, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Retenção ainda é um problema? Para nossa, não tanto, né? A retenção hoje eu tenho pessoas que ficam. É raro um profissional que entra na Maria Brasileira, que passa por todo esse período, né, dessa transição aí do mercado lá fora para cá, que ele não fique 2, 3, 4 anos. Eu tenho muito pouca rotatividade hoje, tá? Assim, na Maria, se eu falar, são bem pontuais. E aqueles que saem às vezes por conta de questões muito pessoais mesmo, né? Às vezes eu preciso me mudar, às vezes a pessoa está com um outro processo, outro sonho, né? Mas não assim, eu vou sair dessa empresa porque eu detesto essa marca. Tanto que nós nunca tivemos um processo trabalhista de funcionários, em 10 anos praticamente, assim, não tem nada da franqueadora, né? Porque nós lidamos de forma muito humana com esse colaborador. Isso é praticamente um milagre. Uhum. Falo que é impressionante. Vocês têm também um selo, né? Teve um ano que vocês ganharam de melhor empresa para trabalhar, né? Nós temos o 4º selo consecutivo. Ah, o quarto já consecutivo. Todo Tá. ano nós ganhamos aí como uma das melhores empresas para se trabalhar. Isso mesmo. Tá certo. E Juliana, então, analisando, né, toda essa trajetória dos 10 anos e pensando de hoje para frente, né? Quais são os principais desafios que a Maria Brasileira tem daqui para diante? Eu acho que um grande desafio ainda é o crescimento, porque hoje eu praticamente não tenho quase áreas disponíveis para comercialização, então a gente acredita que a gente consiga chegar a 500 operações, até 550, então eu não tenho mais para onde crescer. Então isso é um fator importante, né? Outra questão que ainda é um cuidado que a gente tem, um desafio, é aumentar o faturamento do meu franqueado. Então, hoje tem discussões muito intensas na franqueadora para que a gente consiga aumentar e criar estratégias para aumento de faturamento do franqueado. Então, a gente sabe que uma operação da Maria Brasileira é uma operação desgastante. Então, nós temos isso também como consciência. Os meus franqueados lidam com gente. É uma operação bastante cansativa, porque paga incêndio para lá, paga incêndio para cá, e não é todo franqueado que se ambienta. Então, eu tenho que ter esse cuidado com o meu franqueado para tentar fazer com que ele ganhe mais e trabalhe menos, né? Automatizando, buscando ferramentas, inovações que possam facilitar um pouco essa questão do faturamento do meu franqueado. Esse é um grande desafio para a gente hoje. A nossa busca é essa, né? Então, criar, às vezes, novas frentes, outras possibilidades, né?
de ganhos para o franqueado. Então, agora a rede, como ela já está robusta, as estratégias seria para manter este quadro e esses franqueados de forma sadia na rede. Acho que essas são as maiores, acho que são os maiores desafios que a gente tem pela frente mesmo, né? Uhum. Com relação ao índice, por exemplo, de repasse, né, de unidades, não sei se você pode passar isso alguma coisa para nós, qual é o índice, está dentro do que vocês esperam? Sim, na verdade, Fer, hoje está abaixo do que a Associação Brasileira de Franquias considera como normal, tá? Hoje, qualquer rede tem em torno de 10, pela Associação Brasileira, né? Em torno de 10 a 11 unidades repassando, tá? Isso com todos os segmentos. O nosso índice é 7,5%. Então, ele não chega a ser gigantesco. Então, hoje, de 400 e poucas operações, eu tenho em torno de 37 unidades repassando a nível Brasil. E a gente acaba fazendo isso de forma muito sólida também com o franqueado, porque quem acaba fazendo esse repasse é a franqueadora, né? Então, é o meu departamento que é responsável por repasse. Então, não são números tão altos, né? E também a gente enxerga o repasse como uma oxigenação. Eu tenho muitos franqueados que eu preciso tirar, que ele não serve para o meu negócio, e tudo bem, né? Então, antes é melhor eu repassar para que ele saia com valor, pelo menos o valor que ele investiu, do que sair sem nada, né? Então, funciona assim. Ok. Eu não sei se a Anne ou a professora Sayonara tem mais algum questionamento. Ah, quando a gente estuda empreendedorismo, a gente aprende que as pessoas empreendem muitas vezes por oportunidade, outras vezes por necessidade, outras vezes por paixão, às vezes tudo junto, né? Mas para você, Juliana, o que que você considera como predominante? Paixão, oportunidade ou necessidade? Sayonara, eu ainda enxergo que a coisa maior ainda é a paixão. Eu acredito que as pessoas que empreendem, que têm sucesso geralmente nessa área, elas são movidas por uma paixão diferenciada, né? Só que não é só paixão, não basta, né? Então eu falo que os maiores, os melhores empresários, eles estão também pautados numa necessidade grande de fazer aquilo dar certo. Então, na minha visão, acaba sendo meio que um misto mesmo, né? A paixão é algo que as pessoas é importante, sem paixão aquilo não cresce, né? Não se desenvolve da maneira que tem que se desenvolver, porque eu acho que tudo tem, você tem que ser apaixonado pelo que você faz, você tem que acreditar naquilo ali que ninguém acredita. Mas a mola propulsora, se eu for pensar mesmo, acaba ainda sendo a necessidade. Há tanto a necessidade de um cliente, que às vezes está precisando de algo, né, para solucionar um problema, que o empreendedor ele vem para isso, para solucionar problemas, né, e necessidades aí que as pessoas têm, e a necessidade daquele empreendedor de ter sucesso, de ter retorno financeiro, porque ninguém também investe para empatar, as pessoas investem para ter sucesso financeiro, né? Então eu acho que são essas duas questões aí mesmo. Eu acho que tem sim muito de paixão, mas a necessidade e faz com que a pessoa se dedique de forma diferenciada. Uhum, Uhum. legal. Anne, alguma pergunta, talvez? Não, acho que contemplou aqui o que a gente tinha pré-estabelecido. Uhum. Legal. Talvez alguma coisa que nós não perguntamos, Juliana, para você, que você gostaria de acrescentar aqui sobre a Maria Brasileira? Olha, Sayonara, acho que eu falei meio que tudo, sabe? Falei um pouquinho dessa história. Não acredito que não, assim, não que seja talvez relevante para vocês. Então, assim, na minha cabeça, eu acho que eu consegui explanar um pouquinho aí o que é Maria Brasileira hoje, né? Essa história toda aí. Se fosse Nossa, para. Ah, não, eu ia dizer, se fosse para eleger hoje, Juliana, o principal dilema, da Maria Brasileira para os próximos 5 anos, o que que você consideraria como o principal dilema a ser resolvido dentro da estrutura da empresa? Ai, filha, eu acredito que não tem um dilema específico, não. É o que eu falei. Eu acho que seria questão de um cuidado maior e da possibilidade de faturamento dos meus franqueados. Essa é a nossa preocupação maior, né? Não chega a ser um dilema, né? Uhum, Mas hoje toda a estratégia, o suor, as análises são em prol disso. Está uhum,
que vai ser nos próximos anos, né? Até a gente enxergar que, de fato, esse franqueado ele consegue respirar de forma mais tranquila. A maioria deles, porque hoje eu tenho franqueados que têm faturamentos muito grandes, muito altos, mas o nosso intuito é trazer mais faturamento para dentro da rede. Uhum. É quase ajudar o franqueado a empreender. Porque, na verdade, até de forma que você colocou, é muito inteligente. A maioria dos franqueados que chegam na Maria Brasileira, Sayonara, não conhecem nada de administração. Nada. São pessoas que vêm de mercados completamente diferentes. Tem professores, tem médicos, tem TI, tem de tudo que você pensar. Então, geralmente, qual que é a persona das pessoas que compram Maria Brasileira? São pessoas que saíram da iniciativa privada, e são pessoas simples, são pessoas que não têm milhões para investir, né? Diferente de investidores que vão comprar outras redes. O nosso negócio, ele tem que ser movido pelo franqueado. Então, geralmente, o franqueado ele tem que ficar à frente da operação. Quando ele não faz, ele precisa ter uma pessoa responsável que vista aquela camisa, ou que seja um sócio, que vai dar esse sangue para a empresa. Então, eu preciso, desde a minha implantação, eu tenho que formar o meu franqueado a gestor. A maioria das pessoas não sabe nem como fazer um DRE, não sabe o que é DRE. Quando eu falo com investidores, muitos deles não sabem o que é um plano de negócios. Eles não conseguem entender o que é lucro líquido, de lucro total, eles não conseguem ter esse discernimento. Então, são pessoas muito imaturas para o empreendedorismo. Então, existe uma formação. Então, veja qual é a nossa responsabilidade, o quanto era difícil. Porque é mais fácil, às vezes, para uma pessoa que vai comprar um McDonald's, que vai pegar um cara pronto para entrar, já sabe como que vai gerir. No nosso caso, não. Eu pego pessoas que não sabem do que é administração, termos básicos, tá, gente? E eu tenho que formar essa pessoa. Então, ela fica na incubadora ali 5 meses, sendo formada. Então, eu falo para ela de gestão financeira, que ela não pode misturar o dinheiro da casa dela com o dinheiro da empresa, que PJ é uma coisa, que ela não consegue entender isso inicialmente. Isso é demorado. Então, tem cursos financeiros, tem uma plataforma. Hoje eu tenho uma universidade corporativa dentro da SULTS, então tem todos os treinamentos ali, a gente tem que ficar vendo e fazendo teste para ver se a pessoa leu aquilo, entendeu. Não é uma tarefa fácil, por isso que eu falo que é uma tarefa difícil, porque eu tenho que ensinar o meu investidor que comprou o meu negócio a se tornar empresário. Então, não é a tarefa mais fácil do planeta, mas a gente ama muito tudo isso, tá? Tá dando tudo certo, graças a Deus. Te ouvindo falar agora, eu fiquei pensando, quando foi iniciado a ideia das franquias serem assim, né? Vocês já sabiam que isso ia ser dessa maneira, que vocês teriam que ter toda essa preparação, ou foi algo que vocês perceberam no decorrer que precisava dessa base, digamos assim, para os franqueados, né? Não, mas a gente meio que nós imaginávamos, tá? É. Por quê? Porque o nosso valor de investimento ele é baixo. Então, o valor de investimento numa Maria Brasileira hoje gira de 45 a 85 mil, 90 mil reais aproximadamente. Então, já são pessoas que estão buscando um investimento menor para investir, já são pessoas que não têm muito dinheiro ou não tiveram possibilidade de ter estudos muito grandes, entendeu? Então, nós já sabíamos disso, essa necessidade, ela seria muito latente no nosso negócio, como é até hoje, isso desde o início até agora. A diferença é que hoje eu tenho estratégias, hoje está tudo muito claro para mim, né? Hoje eu consigo desenhar esse franqueado. A maioria do meu franqueado tem o mesmo perfil. É impressionante. A Fer conhece vários deles. Ela sabe o que eu estou falando é real. A maioria tem o mesmo perfil. E aqueles que se destacam são pessoas que às vezes são um pouquinho fora da curva, pessoas que são que gostam de estudar, que gostam de fazer algo diferente, né? Que não faz aquele mais do mesmo, que estão abertas, né? Então, os franqueados que se destacam muito na rede são pessoas muito abertas para aprendizado, né? Para entender que são novos desafios. Esses franqueados, eles se destacam, né? Mas a gente já tinha essa ideia, desde o início, que isso seria necessário até pelo modelo de negócios que nós trabalhamos. Bacana, eu acho que é isso, né? Eu vou só encerrar a gravação. Eu acho que antes da gente fazer as despedidas, né? Deixa eu ver onde é que é. À vontade, Fer. Stop. Stop.